que é doutoranda. Então, a ideia aqui é que a gente converse, né, e tenha neste momento do Saiba Mais, reflexões, informações, para que a gente possa, e cada um, possibilitar uma mudança ou um desafio pessoal, né? Então, o Saiba Mais tem esse papel, né? As palestras do Saiba Mais têm esse papel de trazer informações, reflexões mais organizadas para que cada sujeito consiga se aprimorar sozinho. Né? Então, a gente é muito bom contar com a participação aqui da professora Paula, que vai, a Marilda vai apresentar mais formalmente, mas qual eu agradeço muito a disponibilidade de estar aqui conosco hoje e de participar. Então, só para quem está aqui, né, essa aqui é uma atividade da orientação educacional, né? Nós somos um time, né? Tem Maria José, tem Juliana, hoje não estamos todas nós, mas estamos aqui. Nós temos muitas oficinas sendo oferecidas nesse momento, tanto em relação à aprendizagem, a esse aprimoramento da aprendizagem na universidade, quanto desenvolvimento de carreira. Então, vejam lá, a nossa super tecnológica estagiária já colocou as nossas redes sociais, eu ia falar dela, a Fran já colocou, porque a gente coloca sempre a questão, toda essa divulgação dessas atividades. A ideia aqui é que a gente tem muitas atividades para que cada vez mais a gente atinja um público maior, né? Que possa se aprimorar e contar com a contribuição dessas atividades. Ok? Então, agradeço muito a disponibilidade, esse momento, esse espaço de diálogo, para que cada um possa aproveitar na necessidade que escolheu estar aqui conosco neste momento. Tá bom? Marilda, você apresenta formalmente a professora Paula, por favor? Sim, Dri, muito obrigada. Pessoal, bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Então, este é mais um webinário que a gente está aí apresentando para vocês. A professora Paula Alessandri vai falar aí sobre a importância dos recursos de adaptabilidade de carreira na construção de carreira dos universitários. Tá? Então, a Paula, como a gente chama ela é mestre em Psicologia do Desenvolvimento, com ênfase no tema carreira pela PUCamp, é especialista em Psicologia Analítica Junguiana pela Unicamp e graduada em Psicologia pela PUCamp. Atua como consultora em desenvolvimento humano e organizacional, em especial nas frentes de desenvolvimento de projetos estratégicos de RH, formação de líderes, mentoria e coaching de carreira. É docente em cursos de graduação e especialização nas disciplinas de gestão de pessoas e supervisora de estágio na ênfase de psicologia organizacional e do trabalho do curso de psicologia da Unifage. Tem formação em coach executivo e em metodologia de projetos, PMBOK. Possui experiência em empresas nacionais e multinacionais de médio e grande porte, em subsistemas de recursos humanos, dentre eles gestão de desempenho, pesquisa de clima, jovens talentos e melhores empresas para se trabalhar. Paula, seja muito bem-vinda e agradeço antecipadamente a sua disponibilidade em estar conosco. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Paula. Bom, primeiro, bom dia a todos e a todas. Dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Eu queria agradecer especialmente a Marilda e ao SAI, né, o Serviço de Apoio ao Estudante da Unicamp, pela oportunidade de compartilhar com vocês o tema adaptabilidade de carreira. Acho importante contextualizar, então me preparei aqui uma breve apresentação, né? O tema adaptabilidade de carreira, eu tive contato no meu projeto de pesquisa de mestrado, que eu concluí em 2019, dentro do programa de pós-graduação em psicologia da PUC Campinas, com a orientação da professora Letícia Lovato Belazana Zanon. Então, eu também quero agradecer a todos, né, que de certa forma, direta ou indiretamente, participaram desse processo. Acho importante também fazer uma breve introdução sobre a minha trajetória de carreira, né?
apesar da Maria ter feito aí já uma apresentação ampla, e como se deu o meu interesse nesse tema. Então, como psicóloga, eu iniciei a minha carreira em consultoria de recrutamento e seleção, e posteriormente eu atuei na área de desenvolvimento de pessoas em organizações, né? E um dado momento, entre 2014 e 2016, eu realizei uma transição na minha trajetória de carreira, para uma atuação como consultora autônoma e também como docente em cursos de graduação. Hoje, em específico, voltado à supervisão de estágio na ênfase da psicologia organizacional e do trabalho. E foi neste movimento, né, de reorganização, de transição, de reconstrução de carreira. Então, vocês vão ver que eu também faço muito parte, né, isso tem muito a ver com a minha própria trajetória. Eu também dei início à realização do mestrado. Então, naquele momento, falando um pouquinho do meu interesse de pesquisa, até porque eu vou trazer muito o conceito de adaptabilidade também por meio dessa minha pesquisa. Então, naquele momento, em 2017, né, com a minha maior proximidade com alunos de graduação, eu defini como interesse de tema de pesquisa trabalhar a questão da carreira voltada ao contexto do jovem universitário, né, ou recém-formado. Então, foi nesse momento, né, que o meu primeiro orientador de pesquisa, eu tive aí uma situação, né, dele retornar para a cidade natal, mas foi ele que me apresentou o construto de adaptabilidade de carreira, né, como uma competência importante para a construção de carreira do jovem universitário nos dias atuais. Como vocês têm ouvido muito falar, em um cenário de mundo instável, em constante mudança, pois a adaptabilidade envolve recursos, tanto para lidar com processos, né, de transição, né, e lidar com obstáculos desafiadores no trabalho, né. A gente entende que o público universitário, ele se caracteriza bastante por vivenciar esse processo de transição, por muitos aspectos, né, seja pela vinda do ensino médio para o ensino superior, e o que isso significa, né, o grau de autonomia, de aumento de responsabilidades e demandas. Então, isso envolve, né, muitas atividades adaptativas, a própria necessidade de, em algum momento, se haver com as primeiras experiências de trabalho, né, ou aquelas relacionadas ao curso de escolha, né, a saída em si para o mundo do trabalho, né, o momento da formação, os últimos anos, né, onde a gente vê muitos relatos onde acaba tendo uma ansiedade maior, né, e esse próprio estabelecimento no mundo do trabalho, que aí já são outras competências, né, que também são importantes de serem desenvolvidas com mais intensidade. Elas se iniciaram lá desde o momento que a gente nasce, mas aí a gente entende que algumas a gente vai vivenciar mesmo com mais intensidade nessas primeiras experiências, né? Então, a gente pode entender que a adaptabilidade de carreira, ela representa competências relacionadas a uma postura proativa e mais autônoma na construção das nossas trajetórias de vida e de carreira, né? Entendendo que a carreira, ela é um dos componentes da vida, né? Então, hoje, quando a gente trabalha as teorias de carreira, a gente aborda muito a construção da vida, né? Sendo que a carreira faz parte dessa vida, né? Então, é algo muito mais amplo de constituição, né, de si. É importante falar também, né, que eu me considero uma aprendiz nesse tema. Então, eu fiquei muito mais tranquila quando a Adriane trouxe muito ser este um espaço de reflexão, de aprendizado conjunto, né? Porque a adaptabilidade de carreira, ela se insere dentro das teorias e ou paradigmas, modelos desenvolvimentistas e contemporâneos de carreira. O que isso significa, né? Teorias, modelos, eles têm uma amplitude e profundidade bastante significativos. Então,
foram teorias e são teorias sendo concebidas, né, ou tendo tido a participação ativa de pesquisadores e teóricos ao redor do mundo, né, ao quais eles difundem esses conceitos, ferramentas e práticas, né, de uma maneira muito séria, consistente, ética, né. Outro ponto é que as teorias de carreira e os conceitos e conteúdos que as constituem têm se apresentado em constante atualização, já que eles acompanham as necessidades do contexto em que vivemos. Então, muitas vezes, né, a gente acessa um conceito, né, escrito num determinado momento, daqui 1 ou 2 anos, ele já tem uma complementação disso, né? Então, é muito dinâmico tudo isso. Em especial, a adaptabilidade de carreira, ela vem permeando, né, praticamente ao longo dos últimos 100 anos, as teorias de carreira. Então, ela também tem bastante componentes, né, constantes aí de atualizações, contribuições, muitas pesquisas, tá? Então, o que eu penso, né, nessa proposta de apresentação do tema é ser em partes por meio do compartilhamento de algumas partes do meu projeto de mestrado, sabendo-se sempre que um projeto, né, de pesquisa tem as suas potencialidades, limitações e oportunidades, né, como todo processo de pesquisa. Mas que a gente entendeu que trazer um pouquinho dessas informações, né, do meu estudo de caso, poderiam contribuir para exemplificar, né, um pouquinho melhor esse tema. Então, acho que era um pouquinho, né, essa introdução que eu queria trazer para vocês. Não sei se às vezes é um pouquinho extensa, mas uma necessidade mesmo, né, de contextualizar e dizer em que lugar eu me encontro também nisso tudo, tá? Tá bom. Eu vou iniciar. Só para te tranquilizar, o nosso compromisso aqui não é com a pesquisa, né? Em nosso diálogo aqui, nós temos 40 pessoas aqui, que são pessoas que querem entender para cada um refletir, fazer o uso pessoal, né? Então, legal. Às vezes, a gente está em outros momentos, eu, Marilda, Maria, né? Nós pesquisamos isso, mas não, o seu diálogo aqui é como que eu conto isso para estudantes que vão da graduação, da pós-graduação, para eles pensarem sobre essa temática, que às vezes fica muito circunscrita quem trabalha com essa temática, né? Com quem a gente, por exemplo, quem faz pesquisa sabe, né? Mas como que eu vivo a adaptabilidade de carreira? Como que eu identifico isso na minha vida? Como que eu posso me possibilitar? Então, só para te tranquilizar, porque eu sei, quando faço essas falas, eu falo, se fosse para falar teoricamente, é uma outra conversa. Não é essa conversa aqui, tá bom? Sim. Acho que a gente vai poder mesclar um pouquinho das duas coisas com as possibilidades, oportunidades e limitações aí, né, desse compartilhamento também. Mas obrigada, Adriane. Bom, então agora eu inicio aqui a minha apresentação. Paula, você precisa de ajuda para os slides? Eu vou tentar aqui, tá, aí provavelmente eu não vou ver mais vocês, né? Então aí você vai me falando se está tudo ok, tá bom? Qualquer coisa é só me chamar, tá bom? Tá bom. Não sei se apareceu para vocês. Está aparecendo, chegou aqui. Ah, legal. Então, oficialmente aí, né, dando abertura à minha fala, né, com relação aos conceitos, nosso webinar, né, intitulado A Importância dos Recursos de Adaptabilidade de Carreira na Construção de Carreira de Universitários. Então, eu já falei um pouquinho, né, do objetivo, que é abordar o construto, tendo como base a minha experiência de mestrado. E um dos objetivos, acho que vem muito de encontro com o que a Adriane trouxe, que é contribuir com a reflexão dos recursos de carreira dos participantes, de uma forma muito autônoma, individual, singular, né? Que é isso, a partir dessa informação, o que tem a ver comigo, quais são as minhas oportunidades, que reflexão isso me trouxe, né? E isso é muito peculiar e particular para cada um. Não existe certo e errado, não existe um modelo estabelecido, porque aqui
a gente vai mostrar também alguns exemplos do que eu identifiquei dos recursos de adaptabilidade de carreira de uma trajetória de carreira de uma jovem recém-formada. Então, esse cuidado também, quando a gente olha essas informações, né? É só desse jeito, né? Não, pode ser de um outro jeito, né? Então, aquela habilidade também pode se apresentar de diversas formas, tá? Então, a gente segue aqui, fizemos uma introdução, eu vou trazer um pouquinho os conceitos dos recursos, apresento o estudo de caso e a gente segue para um fechamento, tá? Como eu disse já para vocês, o objetivo da minha pesquisa era poder me aproximar do tema desenvolvimento de carreira em jovens em início de carreira. E aí a minha primeira pergunta foi: qual o referencial de competências relevantes para a carreira nos dias atuais, né? Avaliar quais competências aí. Paula, só vou pedir para você colocar o slide em formato de apresentação. Ah, tá. Que aí fica mais visual para a gente também. Tá. Eu acho, Marilda, que eu vou escolher tela inteira. Só um minutinho. Talvez. Deixa eu ver se eu sigo aqui de novo. Porque ele estava em formato de apresentação, mas ele está pequeno para você, é isso, né? Deixa eu ver aqui. Isso, legal. Ficou melhor, né? Ficou ótimo. Ah, então tá bom. Então, a minha primeira pergunta, né, qual o referencial de competências relevantes para a carreira nos dias atuais? E aí eu identifiquei esse construto. A partir disso, a minha pergunta foi: quais os recursos de adaptabilidade de carreira presentes no processo de construção de carreira de um jovem em início de carreira, atuando na sua área de formação e sentindo-se realizado com as suas experiências profissionais? Então, a ideia foi identificar uma pessoa, né, um jovem que acabou de se formar, e que eu pudesse investigar, à medida que ele me contasse da sua trajetória de carreira, de como ele chegou até ali, eu pudesse identificar esses recursos que a gente tanto fala que são importantes neste processo de construção. Adicionalmente, eu também quis investigar quais possíveis elementos da história de vida desse jovem poderiam ter contribuído com o desenvolvimento desse recurso. Bastante ousado, né? Porque realmente gerou uma amplitude enorme de dados, mas eu também tinha esse interesse, né? O que nessa trajetória de vida desse jovem contribuiu para desenvolver, inclusive, esses recursos que a gente fala que são tão importantes, né? É importante que ele tenha, que eu evidencie, porque isso me mostra uma construção de carreira mais positiva, mas o que também contribui para desenvolver essa competência que eu digo que é tão importante. Eu queria trazer algumas falas, né, do Savickas, né, que é uma referência da teoria da construção de carreira, em torno do conceito carreira, para também permear a nossa fala. Então, o Savickas, ele chama a atenção para as mudanças ocorridas no mundo do trabalho no início do século XXI, em que a intensificação dos processos de globalização e o rápido desenvolvimento tecnológico da informação trouxeram um novo arranjo social com perspectivas muito menos previsíveis, profissionais menos previsíveis e definidas, e com transições mais frequentes e difíceis, né? E como que, então, contribuir, né, para o desenvolvimento desse indivíduo diante desse cenário desafiador, né? E aí, o que ele traz, que diferentemente do que ocorria durante o século XX, em que a ordem social indicava caminhos para as escolhas profissionais adequadas, os trabalhadores agora, em um contexto instável e dinâmico e na era da informação, devem se tornar aprendizes ao longo da vida, né? Não é possível mais que
a partir de talvez um autoconhecimento desse meu orientando, eu indique alguns caminhos. Eu preciso ensiná-lo a escolher caminhos, a se perceber nesses caminhos, porque o cenário ele não é mais estável, ele muda a todo momento. Então, por isso, a gente começa a trazer muito a importância do desenvolvimento, do autodesenvolvimento e desenvolvimento dessas competências de carreira. Então, vistos os permanentes avanços tecnológicos, os profissionais do século XXI devem primar pela flexibilidade no lugar da estabilidade e criar estratégias para manter a empregabilidade ou trababilidade, né, e criar as suas próprias oportunidades, né? Então, como que a gente caminha nessa direção? Aqui, eu não sei se vocês estão visualizando bem, tá ok, Marilda? Tá sim, Paula. Tá. Tranquilo. Aqui, quando eu conto um pouquinho para vocês, que é um construto que vem se delineando ao longo de 100 anos, esse slide, ele representa um pouco isso. Então, de certa forma, ele tem como bases iniciais o próprio desenvolvimento do conceito de maturidade vocacional, né, ou de carreira para adolescentes, né, que tinha como intuito verificar a prontidão, né, desse jovem de fazer escolhas, né, educacionais e vocacionais, desenvolvida dentro da teoria do desenvolvimento vocacional de Supper. Posteriormente, né, através de todo o percurso de estudos e amadurecimento aí da teoria, ele também identificou que o conceito de adaptabilidade de carreira, ele caberia melhor para representar essas competências e recursos necessários para a carreira dos adultos. Então, é que é importante a gente cuidar que uma coisa não substituiu a outra, né? É só mostrar um pouco o caminho dessas teorias e conceitos. Posteriormente, um pouquinho mais à frente, Savickas, em um artigo de 1997, ele faz uma série de atualizações e reatualizações, né, da teoria de Supper, e ele entende que diante daquele momento, né, de uma série de mudanças tecnológicas e rápidas, que este conceito também se aplicaria para jovens, para adolescentes e adultos. Isto é, ele atenderia a todo o ciclo de vida. E aqui a gente tem, dentro da teoria desenvolvimentista vocacional do Supper, alguns marcos. Então, quando a Adriane começa aqui, né, o nosso encontro, o nosso rapport, falando dos vários papéis, ele traz aqui, dentro da teoria dele, a teoria Lifespan, Life Space, né, do ciclo aí de espaços de vida, né, dos períodos de vida. Ele traz aqui o segmento do autoconceito, né, e o próprio segmento de desenvolvimento de carreira, tá? A gente segue entrando no século XXI agora com Savickas formalizando a sua teoria da construção de carreira. Nesse momento, ele amplia, né, e aprofunda o seu estudo na adaptabilidade de carreira, e ele define, então, 4 dimensões para adaptabilidade de carreira. E a teoria de construção de carreira, ela vai trazer muito o teor do como se constrói essa carreira, né? Por meio destes recursos de adaptabilidade, dos temas de vida, né? Dos aspectos também de contexto. A gente caminha, então, né, a partir disso, para um outro movimento, que é a criação, a elaboração do modelo Life Design. Esse modelo, ele foi constituído a partir da articulação de teóricos internacionais de todas as, né, várias partes do mundo,
que procuraram responder e formular uma abordagem que acompanhasse o movimento de mundo, né? Ainda mais desafiador com relação às mudanças, e como que, então, poderia se pensar numa abordagem bastante voltada a esse contexto, né? Então, ele cria o Life Design Model, que é constituído, que tem como base a teoria de construção de carreira e a teoria de construção de si, de Guichard. São teorias, quando a gente olha para essas teorias contemporâneas de carreira, elas se baseiam mais em teorias construtivistas e construcionistas de carreira, né? De forma muito simples, superficial, né? Eu não sou detentora dessas teorias, mas traz muito a questão, né? Dessa co-construção, né? Entre a pessoa e o meio, né? Esse desenvolvimento mútuo, e também traz muito a questão dessa apropriação da minha trajetória de vida e de carreira, né? Da responsabilidade de que eu construo isso no meu processo de vida, por meio de vários recursos aí, competências, né? Valores, crenças. E aí a gente segue, então, ainda abordando a adaptabilidade de carreira e construto, para que, em 2012, em um artigo também, os papers, né, todos eles aqui têm marcos de papers, né, a gente segue para o desenvolvimento de uma escala que avalia esse construto, adaptabilidade de carreira, né? Acho que também é um marco à medida que, a partir disso, passam-se a realizar muitas pesquisas relacionadas aí ao construto. Tudo bem, gente? Tudo bem, Paula? Bom, então, afinal de contas, o que é, né, a adaptabilidade de carreira? Então, eu já disse para vocês que ela é representada por 4 dimensões, recursos, que são esses: a preocupação, o controle, a curiosidade e a confiança, né? Então, essas dimensões me permitem, em certa medida, fazer construções de carreiras que me levem a uma maior realização profissional. Qual é o conceito, né? Um dos conceitos aí da adaptabilidade de carreira. Então, eles são recursos e competências psicossociais. O que significa? Isso é muito positivo. Que eles são desenvolvidos no meio, no contexto, né? Então, eles podem ser desenvolvidos a todo momento. É lógico que se eu estou vivenciando contextos de vida mais suscetíveis a desenvolver essas competências, isso vai me fazendo, né, tendo elas mais bem fortalecidas, aplicando elas, às vezes, até que mais naturalmente, mas como nós não somos perfeitos, né, e não existe contexto perfeito, a gente sempre vai ter oportunidades. Isso nos faz pensar também o quanto todos nós impactamos um nas vidas dos outros, porque à medida que eu crio contextos que facilitem o desenvolvimento desses recursos, não é? Eu estou contribuindo, de certa forma, com as pessoas aí, com o desenvolvimento das pessoas. Então, esses recursos, eles auxiliam a lidar com as tarefas de desenvolvimento vocacional, transições e traumas ocupacionais, né? Então, geralmente, né, muito mais vistos, né, em momentos em que a gente realmente tem que empreender, né? E isso acontece a todo momento, né? Seja num projeto desafiador que a gente recebe, seja num novo emprego, né? Seja num contexto pessoal de vida. Então, eles se mostram essenciais para a construção de carreira nos dias atuais. Contexto não linear e em constante mudança. Então, na teoria da construção de carreira, quando os recursos de adaptabilidade de carreira estão bem desenvolvidos, o indivíduo demonstra preocupar-se com o seu futuro. Então, ele tem uma direção, né, de planejamento com relação ao seu futuro,
maior controle pessoal sobre o seu futuro vocacional, ele demonstra efetivar exploração de possíveis eu e cenários futuros e maior confiança para perseguir seus objetivos. Tá? Em alguns momentos aqui na fala, eu vou utilizar a palavra hack, porque recurso de adaptabilidade de carreira é uma palavra, né, uma expressão um pouquinho longa, então aí a gente também vai se habituando. Bom, aqui eu deixo também para depois, né, se vocês quiserem consultar, mas é muito o que eu disse na minha apresentação inicial. Então, a adaptabilidade de carreira, ela está dentro de um contexto muito maior. Então, eu deixo aqui, né, um site, né, principalmente aqui, eu não conheço muito, mas organizado, né, por esses grupos de pesquisa em carreira, onde há uma série de exercícios, de formulários, né, gratuitos, né, que os orientadores de carreira podem utilizar e os orientandos também podem se apoiar no sentido de conhecer um pouquinho mais e ampliar o seu repertório também de carreira. Tá? Eu gostaria de destacar que a gente tem realmente muitos grupos de pesquisas fantásticos em instituições de ensino superior e práticas, né, como aí do SAI, consolidadas de orientação e aconselhamento de carreira de estudantes universitários e recém-formados no Brasil. Então, vale a pena acessar para quem tem interesse as instituições de ensino, os grupos de pesquisa, né, as linhas de pesquisas de pós-graduação. Há um livro também, lançado recentemente, que eu gostei bastante, porque ele traz um resumo, uma síntese muito legal, com referências de carreira no Brasil, né? Estudiosos e aconselhadores, que é o Life Design, um paradigma contemporâneo em orientação profissional de carreira, né? E a própria Associação Brasileira de Orientação Profissional de Carreira, ABOP, que tem webinars também, né, muito importantes no tema. Legal. Então, eu falei um pouquinho de uma forma geral sobre os recursos. E aí, agora, eu vou entrar de uma forma um pouquinho mais específica para contar cada um deles, né? Então, ok, a gente viu de uma forma muito genérica ali que a preocupação, né, tem esse olhar voltado para o futuro, né? Olhamos mais as palavras-chave. Agora eu vou apresentar uma sequência de 4 quadros, onde eu mostro cada um desses recursos. Esse quadro, ele me apoiou na realização da minha pesquisa, à medida que, através do relato da participante, eu tinha que identificar aonde que eu localizava esse recurso, né? Num exemplo de uma ação que ela tinha realizado. Então, é um quadro que eu montei, na verdade, a partir do input de diversos lugares, né? De diversos aí referências teóricas. Então, há uma coluna que eu vou mostrar um pouco os conceitos e características, né, abordados nessas referências. Eu trago os itens da escala de adaptabilidade de carreira adaptada, né, para o Brasil, com base na escala do Savickas e do Porfeli, desenvolvido em 2012. E por que eu trago aqui os itens da escala? Porque também é uma forma de ter com ainda mais clareza, né, como que essas habilidades se mostram, porque, de certa forma, elas avaliam a competência. Os impactos, né, quando há deficiência desse recurso, então, né, o que os teóricos apontam, né, essas referências bibliográficas trazem de possíveis impactos, e o foco de atuação de orientadores de carreira, né? Então, lógico que considerando que a minha busca de pesquisa se dá com relação a alguns autores, né, que os escreveram nas épocas ou anos específicos, mas que, como eu disse, é muito dinâmico e a gente tem produções o tempo todo dentro deste conceito. Então, vamos falar um pouquinho do recurso de carreira preocupação.
então a preocupação com a carreira, ela lida com questões de orientação para o futuro e o sentimento otimista sobre isso, né? Envolve desenvolver um senso de esperança e uma atitude de planejamento com relação ao futuro. Quando a gente olha um pouquinho as escalas, os itens da escala, o que nós temos aqui? Então, se eu vou me avaliar neste recurso, né, eu respondo os itens da escala numa variação de intensidade, de chave de respostas, né, como desenvolvi muito fortemente, desenvolvi pouco, então contando um pouquinho como essa chave de resposta se apresenta. Então, imagine que vocês estejam aí respondendo a esses itens da escala relacionado ao recurso preocupação, né? Como que eu me avalio, né? Desenvolvi muito bem essa habilidade? Desenvolvi pouco, né? E eu posso considerar o momento atual que eu estou, né? Os objetivos de carreira que eu desejo. Então, aqui eu vou ler rapidamente, tá? Pensar como será o meu futuro, perceber que o meu futuro depende das escolhas de hoje, preparar-me para o futuro, estar atento às escolhas educacionais e profissionais que eu devo fazer, planejar como atingir meus objetivos e pensar com cuidado sobre a minha carreira. Então, esses são, né, os itens da escala que se referem à dimensão preocupação. O que os teóricos trazem quando há uma certa deficiência desse recurso? Então, isso pode se representar, às vezes, numa certa indiferença, numa certa apatia, um certo pessimismo sobre o futuro, né? E também se representado pela falta de planos. Então, aqui não tem um juízo de valor. Tem simplesmente um aspecto que eu não tenho bem desenvolvido, talvez não fez parte do meu repertório de modelos, né? Talvez não é aonde eu me sinta mais confortável, mas a gente está dizendo que, em certa medida, ele é importante para que eu possa chegar nos objetivos que eu desejo, né? E como que eu posso olhar para isso? E olha que coisa legal, interessante. Eles trazem que as experiências, as oportunidades e as atividades proporcionam ao indivíduo um crescente sentimento de esperança e uma atitude de planejamento em relação ao futuro, né? Então, estar aberto a experimentar, estar em atividade, né? Muitas vezes, fazer algo que nem sempre eu tenho uma motivação tão grande, mas eu sei que pode ser importante, e aquilo, de repente, pode me encantar, né? Então, eu desenvolvo também esse interesse pelo futuro, o desejo em fazer planos, né? À medida que eu também me coloco mais aberto para essas questões. Algo novo, né? Inclusive, que eu pesquisei essa semana, que consta no site do Volkofer, né? Que mostra um quadro mostrando essas informações dos recursos. E aí, então, adicionalmente, eu não tinha visto isso anteriormente nas referências do Hartog e do Savickas, eles trouxeram a questão também do que significa o excesso desse recurso, né? Então, acho que é algo que também passa a ser estudado. Então, também o excesso disso pode me levar a uma ansiedade, né? A um estado de ansiedade, né? Ou ter muito zelo, né? E talvez arriscar menos. E quando a gente traz aqui o foco de atuação dos orientadores de carreira, né? Compartilhados aqui por Savickas e Hartog, a gente traz a questão de intervenções voltadas para a perspectiva de tempo, para aumentar a preocupação com a carreira, aumentando a conscientização, né, fomentando o otimismo, aumentando a orientação e comportamentos futuros de planejamento. Então, aqui a gente traz uma outra questão que se torna fundamental hoje, né, entender a importância da rede de apoio, a importância, inclusive uma das autoras de carreira fala, que esta construção se faz hoje de carreira muito por meio dos meus diálogos comigo mesmo,
com as pessoas ao meu entorno, né? Então, a importância de se acionar espaços de autoconhecimento, compartilhamentos, né? Perguntar como o outro fez, né? Ter dicas, e aí você pode ter aí um mapa de passo a passo para muitas dessas competências. Bom, vou passar um pouquinho para a competência controle. E aí, o que essa competência traz? Ela está muito ligada a uma segurança, a uma capacidade, né, de tomar decisões a partir daquilo que eu entendo que é bom para mim, que são as minhas escolhas. Então, o controle de carreira envolve o aumento da autorregulação, né, esse equilíbrio, né, entre os aspectos cognitivos e emocionais, né, na tomada de decisões na carreira e da responsabilidade pelo futuro. Então, há um teor aqui também de eu me colocar no lugar de responsabilidade pelo meu futuro. Não é o outro, né? Sou eu. E que também eu preciso passar a tomar decisões. Então, ele envolve um senso de autodireção, de propriedade pessoal do futuro, e aqui tem um forte teor de disciplina pessoal, né? O que significa fazer uma matéria de eletrodinâmica no curso de pós-graduação da Física da Unicamp, né? Então, muitas vezes, eu querer superar para que eu possa fazer todos os meus créditos e entrar formalmente no mestrado, envolve passar por essa disciplina. E aí não tem como, né? Eu me responsabilizo por isso, eu tomo as rédeas, mas envolve uma disciplina pessoal enorme, né? Então, eu tenho, né, alguns exemplos de pessoas, né, que reprovaram 3 vezes numa disciplina, mas que não desistiram até chegar num conceito A. Então, aqui a gente está falando dessa competência controle, né? Envolve esse comportamento assertivo e atos intencionais, deliberados, que alimentam a autonomia individual e a autoconfiança. Vamos olhar um pouquinho os itens da escala. Manter-me atualizado, entusiasmado e otimista, tomar decisões por conta própria, assumir responsabilidade pelos meus atos, manter-me fiel às minhas convicções, acreditar na minha capacidade de dirigir a própria vida e fazer o que eu considero certo para mim. Quando a gente se depara, né, com impactos, com a deficiência desse recurso, a gente pode identificar na gente, né, aspectos de indecisão, de hesitação, de incerteza sobre as escolhas de trabalho e carreira, né? E aí isso também pode se mostrar por meios de comportamentos de procrastinação, de evitação, né? E uma certa imobilidade, uma não realização. Por outro lado, o excesso, né, de controle pode demonstrar uma impulsividade, né? Às vezes no sentido, né, de que eu sei todas as coisas. Então, a minha participante de pesquisa, nesses itens, ela falou, olha, mas eu acho que eu desenvolvi bem, né? Está bom, porque para mim é muito importante ouvir também o que as pessoas têm a contribuir nas minhas escolhas, né? Então, o excesso também pode levar a uma sobrecarga, né, de assumir muitas coisas, né, uma ocupação excessiva. Como que os orientadores de carreira trabalham um pouco esta habilidade, né? Então, eles usam intervenções de tomada de decisão para aumentar o controle de carreira, esclarecendo o autoconhecimento, né? Essa imagem que eu tenho de mim, essa construção dessa imagem, né? No sentido da minha capacidade em fazer escolhas, né? Diminuindo a ansiedade e capacitando os clientes a lidar, olha que interessante, com a oposição dos pais ou de outras pessoas importantes, né? Então, muitas vezes pode ter acontecido na história de vida, né, que as pessoas talvez com mais dificuldade nesse recurso, né, de terem tido, né, pessoas ao entorno com opiniões muito fortes, né? E aí precisar sempre buscar uma referência para essas escolhas. Então, como que eu passo a entender que sim, é importante, né? Mas que não pode ser maior, né, do que as nossas escolhas, os nossos desejos, tá?
Bom, agora vamos falar um pouquinho da competência curiosidade. Ela reflete uma atitude inquisitiva que leva à exploração produtiva de si mesmo e da carreira, mundo de trabalho. Então, aqui está um fit, um match entre eu e o meio. Quer dizer, a curiosidade é um movimento que eu faço o tempo todo relacionado a mim e o meio. O quanto eu me exploro, o quanto eu exploro o meio, o quanto eu amplio a minha visão desses dois polos, né? E é ele que vai constituir esta competência, tá? Então, ela envolve uma exploração sistemática, né? Um desejo de saber, de conhecer, né? Ser inquisitivo e reflexivo, a busca de informações e compreensão de si mesmo nas situações. São também comportamentos voltados a assumir riscos e questionadores. Eles promovem um senso de curiosidade e interesse pelo mundo do trabalho. Então, aqui é uma competência muito presente no contexto universitário, né? Eu acredito que ela, nesse momento, né, é uma das mais importantes. Então, o que compõe? Explorar o ambiente ao meu redor, procurar por oportunidades de crescimento pessoal, explorar as opções antes de fazer uma escolha, me permitir isso, mas explorar as opções, aí eu me debruçar nisso, né? Muitas vezes uma pesquisa envolve meio período. Eu converso com algumas pessoas, eu pesquiso alguns sites, eu ligo para alguns lugares, né? E aí a gente tem que saber com uma certa timidez, né? Com um certo, eu acho que tá bom assim, né? Então, explorar, né? Observar diferentes maneiras de fazer as coisas e a gente começa a observar uma pessoa mais aberta, né? Uma escuta mais ativa, né? Investigar profundamente as questões, dúvidas que eu tenho, ser curioso com relação a novas oportunidades, né? Falta de curiosidade da carreira, ela limita a exploração e estimula um certo irrealismo, né? E as aspirações, expectativas irrealistas sobre o futuro, tá? Ela pode demonstrar uma certa ingenuidade e imagens também imprecisas de si mesmo, né? Então, muitas vezes, sem esse teor da exploração, eu posso ter uma visão distorcida, né? Dos fatos, de mim mesmo, né? Eu posso entrar também numa zona de conforto, né? Quando, na verdade, o que estaria sendo necessário seria o meu movimento de ir lá ver, de perguntar, né? De me permitir. O foco de atuação dos orientadores de carreira. Então, eles trabalham muito com informações, com o estímulo de reforçar a exploração, porque ele nem sempre vai estar lá, né? Aliás, o trabalho é no sentido de tornar esse indivíduo mais autônomo. Então, o estímulo no sentido de aumentar o conhecimento sobre o mundo do trabalho e fomentar esse comportamento exploratório. Agora, a gente fechando a quarta dimensão, a gente fala da confiança. Então, ela lida com crenças de autoeficácia em relação à capacidade de executar um curso de ação com sucesso. A confiança na carreira envolve a capacidade para resolver problemas e efetivamente enfrentar obstáculos para construir o futuro. Então, aqui há um senso de autoconfiança e autoaceitação, né? Então, à medida que eu também me aceito dentro das minhas potencialidades e limitações, né? Eu entendo que eu tenho coisas muito positivas, né? Para realizar aquela atividade, para persistir, porque eu posso conseguir, né? Então, tem um comportamento de persistência e empenho, ele alimenta um senso de autoconsciência e igualdade em relação aos outros. Os itens: realizar as tarefas de forma eficiente, ser cuidadoso para fazer as coisas bem feitas, um esforço de querer realizar, né? Bem feito, aprender novas habilidades, esforçar-me para fazer o melhor possível dentro das minhas habilidades, superar obstáculos e solucionar problemas. Aqui a gente entende que quando eu entro, né, numa nova oportunidade de trabalho, a gente mobiliza muito esse recurso. Então,
talvez a principal mensagem dos recursos de adaptabilidade de carreira seja o quanto eu posso ser intencional, e isso pode guiar, inclusive, o meu plano de desenvolvimento diante dos vários contextos, né? A falta de confiança na carreira pode levar à inibição e à timidez na abordagem do futuro, né? Então, pode, inclusive, dificultar a realização de funções e alcances de objetivos, né? E esse excesso também pode trazer um eu superinflado, com uma certa arrogância, né? E também assumir muitos papéis, né? Às vezes, assumindo algo que não é meu, né? Seria do outro. O foco dos orientadores de carreira é com o objetivo, né? De trabalhar dramatizações, modelagem social e intervenções cognitivo-comportamental para aumentar as crenças de autoeficácia e promover a autoestima. Falei muito, né, gente? Bom, então esse é um pouquinho, quis trazer com mais detalhe, mas acho que é muito essa concretização, né, do que, afinal, esses recursos e como que eu posso utilizá-los em meu benefício. Bom, acho que a gente já falou um pouquinho nos quadros menores, mas os Savickas também, ao abordar a teoria da construção de carreira, também traz um mapa, né, do que essa dimensão ela está relacionada a qual questão de carreira, né? Eu tenho um futuro? Quem é dono do meu futuro? O que eu quero fazer com o meu futuro? E eu posso fazer isso? Né? E aí a gente pode caminhar nessa direção. Quando a gente olha de fora, à medida que eu desenvolvo essas competências, né, como que eu vou ser visto? Né? Como que isso passa a ser visto? Como mais consciente, mais envolvido, mais preparado, mais assertivo, mais disciplinado, mais intencional, né? Com foco em experimentar, em tomar risco, né? Investigador, curioso, né? O ser persistente, esforçar-se, ativo, aplicado. E aí, então, as intervenções que nós trouxemos de carreira. Deixa eu pensar um pouquinho. Eu não estou vendo vocês, mas vocês estão me vendo. Marilda, me ajuda um pouquinho. Agora são 10h55. Você acha que eu posso ir até qual horário para depois nós abrirmos para perguntas? Porque aí eu vou selecionando também o que eu trago para vocês aqui. Tá. Paula, a nossa previsão é algo em torno das 11h30. Se a gente passar um pouquinho também não tem problema. Mas Tá. Esse é mais ou menos o nosso time. Tá. Eu acho que então mais 15 minutos? Eu acho que sim. 15 a 20 minutos. Então, tá. Então, a gente entra aqui um pouquinho agora no estudo de caso, né? Que foi parte aí da pesquisa de mestrado. Então, como objetivo geral, investigar os recursos de carreira presentes no processo de construção de carreira de uma jovem recém-formada, né? Atuando na sua área de formação e sentindo-se realizada com essa escolha, né? E isso pensando, gente, que é uma fotografia, né? Se eu for acessar essa jovem hoje, talvez ela esteja em outro contexto. Como a Maria Eduarda, né, fala, Duarte, né, a grande referência em Portugal de carreira, ela fala que a gente deve ver a carreira hoje como os filmes. Então, eu me envolvo com um filme, com um projeto, e eu sou extremamente bem-sucedido, ganho o Oscar. Na vez seguinte, eu entro num outro projeto, num outro movimento, uma outra experiência, e esse filme, ele não pode não ser bem-sucedido, ele pode não ter público. Então, um sucesso nem sempre é preditor de outro sucesso, porque a gente está num contexto diferente daquele mundo estável, né? E o fato de eu não ter tido sucesso insucesso, né, num projeto não é preditor de que eu não vou ter sucesso num outro projeto, né? Então, o cuidado, né, de que também foi uma fotografia aqui de um momento. Os objetivos específicos, né, a gente já falou um pouquinho também lá atrás, que era investigar o desenvolvimento desses recursos, se houve evolução e se de fato, né, esses recursos contribuíram para essa construção de carreira.
Gente, de forma muito resumida, como a Adriane falou, não é apresentação, não é defesa de mestrado, né? Mas, para investigar isso, foi criado um roteiro que eu chamei de 5 encontros para investigação dos recursos, onde eu tive um primeiro encontro com essa participante e eu fiz uma pergunta disparadora. Os encontros 2 e 3, eu já reservei para olhar o que contribuiu para desenvolver esses recursos. Então, de certa forma, o encontro 1, 2 e 3, eu não perguntei diretamente sobre os recursos de adaptabilidade. Eu procurei, a partir da sua trajetória de vida e do seu relato, identificar esses recursos. O encontro 4, eu já queria ver como ela se via com relação a esses recursos. E aí, sim, eu apliquei uma atividade que eu instituí, painel de adaptabilidade de carreira, baseada na escala de adaptabilidade de carreira, tá? E depois um fechamento, dando uma atenção nesse momento, porque basicamente foi uma pesquisa qualitativa, né, de muitas informações, achei importante. Ela é uma jovem adulta de 24 anos, graduada em 2017. Como foi um estudo de caso único, eu cuidei para ter o mínimo de informações possíveis no material, né, porque a ideia era a gente olhar o construto, atuando em sua área de formação. O salário atual, naquele momento, né, em 2018, era 3 salários mínimos e meio, ela residia com os pais e ela foi bolsista do ProUni durante uma parte do curso superior, mas em determinado momento ela perdeu essa bolsa. Bom, então, para a gente resumir, esse primeiro encontro, eu fiz uma pergunta. Pense na pessoa que você é hoje, pense na sua profissão e na atividade profissional que você exerce, descreva, a partir dessa reflexão, como você chegou até aqui. Tá? No encontro 2, a ideia foi, então, fazer perguntas relacionadas a esses vários aspectos e contextos em cada uma das fases da vida desta participante. Então, aqui, então, eu tinha um roteiro de perguntas que eu apliquei exatamente igual para cada uma das fases. Então, vamos olhar um pouquinho para a sua infância, me fala, né? Como que eram seus pais nesse período? Se você tivesse que descrevê-los, como seria? Com relação à sua educação formal, né? Como você avalia a qualidade do ensino? Enfim, essas perguntas foram sendo feitas com relação a várias fases, por isso eles demoraram 2 encontros. Os aspectos mapeados foram pais e pessoas consideradas significativas, a educação formal, principais hábitos, atividades e rotinas de vida, experiência, episódio, relações muito marcantes, experiência de trabalho e de estágio e descrição das características pessoais. Tá? Ok. No encontro 4, como eu falei para vocês, foi a aplicação de um painel. Esse painel eu criei, desenvolvi, inspirada na escala, porque eu queria fazer essa aplicação, né, das habilidades, dessa investigação de uma forma mais dialogada, mais lúdica, onde eu pudesse também entender os significados. E ele se deu dessa forma, né? Então, para os empreendedores, viu, Adriane? Acho que tem oportunidades para pensarmos aí em algo online, né? De um possível jogo painel, né? Vocês têm muitas incubadoras aí. E aí, aqui a gente tem a escala, então, com essa chave de resposta, desenvolvi pouco ou nada, desenvolvi mais ou menos, desenvolvi bem, desenvolvi muito bem e desenvolvi extremamente bem. Então, quando a gente olha para esses recursos, né? Então, ela recebeu cartões. Então, pensar como será o meu futuro, né? Então, livremente, ela podia fazendo essas alocações. E foi muito interessante, né? Porque aplicar nela seria muito diferente de aplicar com quem hoje está, né? Num tempo de carreira de 10 anos, né? Provavelmente, muitas coisas estariam bastante diferentes. Então, houve a orientação para a montagem do painel, foi pedido para explanar
a avaliação realizada, né? E foram feitas perguntas adicionais que tinham a ver com o meu interesse de pesquisa, tá? E aí, então, o fechamento, né, deste processo, como que a gente está finalizando esse ciclo, se ela gostaria de trazer algo, tá? Nós tivemos o 5º encontro e foi bem positivo. Bom, quando a gente olha para esses resultados, né, da pesquisa, a gente verifica que sim, né, os recursos de adaptabilidade de carreira puderam ser observados claramente, né, com relação a todos os encontros, né? Principalmente no 1 e 4, que tiveram esse foco maior de investigar os recursos, e todos demonstraram, né, todas as abordagens nesses encontros, né, tudo que ela trouxe demonstrou que os recursos contribuíram para essa construção de carreira da participante, tá? Então, em síntese, né, a gente eu respondi as perguntas de pesquisa, né, evidenciando os recursos no processo de construção de carreira, né, possíveis aspectos e contextos, né, que contribuíram para o desenvolvimento, e aqui, realmente, eu não entrei, né, em frentes de desenvolvimento infantil, do adolescente, não era este o foco aqui, era simplesmente observar através desse relato uma possível relação com o desenvolvimento do recurso, né? Então teve muita interpretação por parte minha, por isso que eu fiz aquelas tabelas para me ajudar a guiar a evolução dos recursos e a contribuição. Então, de uma forma muito breve, desculpa, gente, eu tirei aqui o som. De uma forma muito breve, quando a gente se depara com os resultados do encontro 1, nós conseguimos identificar marcos, né, dessa trajetória que se inicia desde o momento da escolha do curso superior, né, de tornar a realização do curso superior possível, do ingresso do curso superior, né, houve um momento da perda da bolsa, que foi bastante marcante, e um momento, né, onde mesmo, né, a partir do 2º ano, ela começa a se organizar para que ela possa ter oportunidades de trabalho após essa formação, né, até culminar no momento atual, né, que é a atuação na área. E aí, nós observamos em destaque, né, alguns recursos. Então, a curiosidade, né, quer dizer, a curiosidade foi fundamental para que ela efetivasse, né, essa escolha. Foi possível observar este recurso em ação como, né? Então, ela trouxe a questão da leitura do guia do estudante, o aprofundamento nas pesquisas, né, assistir entrevistas, a questão da preocupação e controle, né, na tomada de decisão, ao ser firme nessa escolha do curso superior, né, em realizar cursinho, em decidir sair do trabalho para se dedicar ao cursinho, né? Então, ela traz falas, inclusive, de uma certa quase não aceitação do curso pela família, mas o quanto ela disse que ela não se via fazendo outras coisas, né? A confiança e controle no ingresso do curso superior, então, a dedicação para a conquista da bolsa, a motivação, né? Essa questão da autorregulação, mesmo não sendo uma instituição pública, né, que era o grande interesse dela, e a questão da adaptação e transição desse mundo do ensino médio para a instituição superior, né? Ela vinha também de escola pública no ensino médio, então, muito do jeito, né, das atividades do ensino superior nem sempre são tão abordados, né, nas instituições de ensino médio. Então, né, teve também um grande desafio. A perda da bolsa, então a gente observa o recurso preocupação e controle, numa reorganização financeira da família, num planejamento, né, para que esse curso se efetivasse, a negociação com os pais, né, do desejo de dedicação integral dos cursos. Então, apesar, né, da condição econômica, né, das limitações, das dificuldades, né, ela mesmo assim, ela fez uma escolha, né,
e para isso ela teve várias, foi bolsista aí de várias monitorias, mas ela entendeu que era este caminho que ela queria. Então, mesmo quando ela realiza a escala, né, o PAC, o painel, o controle não parece ser visto por ela como tão bem desenvolvido, mas ao observá-la, né, ao ouvi-la, eu entendo que esse é um recurso bastante forte. Inclusive, faz muito sentido agora com essa adição do que é o excesso do controle, né? E essa participante traz, sim, né, questões aí de, em alguns momentos, né, uma certa estafa, um certo estresse, né? Realmente pelo nível de atividades e qualidade com que ela se dedica, né? Sendo necessário, talvez, uma busca aí de equilíbrio e talvez abrir mão de alguma coisa, tá? A questão da preocupação apareceu muito fortemente nesse processo de planejamento, então as perguntas que ela se fez de futuro, as pesquisas a partir do segundo ano da faculdade de áreas de interesse e direcionar ações para isso, então ela começa a fazer estágios nessas áreas que partiu de onde, gente? Da curiosidade. Então a curiosidade, né, ela é fundamental aí neste processo. E no trabalho atual, adaptação, transição, lidar com frustrações, então, com as relações de trabalho, né, que a gente sabe que talvez esse seja o aspecto mais desafiador, né, uma rotina intensa, extensa, então, persistir, né, mesmo tendo vontade de desistir, né, então a gente olha também esses recursos. Então, aqui a gente responde aos objetivos 1 e 4 de pesquisa, e aqui são alguns exemplos, né, da preocupação, da curiosidade, né, então, por exemplo, a curiosidade, conversas com profissionais e professores, né, fazer o plano A, plano B, né, a preocupação, a revisão da sua rotina no terceiro ano, quando ela teve essa situação de adoecimento, né, de uma sobrecarga, então também, ok, à medida que eu também tenho dificuldades, como que eu aciono esses recursos, né, para que, inclusive, eles possam me permitir, muitas vezes, transpor essas dificuldades, né. Então, esse é um pouquinho, né, esses resultados. Aqui tem algumas falas da participante que podem evidenciar algumas dessas dimensões. Então, por exemplo, a questão do controle, né? E daí no cursinho também super decidida, em nenhum momento me passou pela cabeça não fazer este curso. Minha família super cobrando para fazer outro curso, porque este curso é coisa de mulher, que não sabe o que quer, porque este curso não dá dinheiro, né? Nunca tive muito apoio nesse sentido, mas eu decidi ir em frente porque eu nunca me vi fazendo outra coisa. Mas o que é interessante dessa família é que, apesar dessa resistência inicial, é uma família que sempre apoiou as decisões dela, né? Então, houve um questionamento em algum momento, mas depois um apoio, e sempre com palavras positivas, né? No sentido de que ela realmente pudesse aí cuidar dessas escolhas. A curiosidade aqui, e daí lendo a descrição deste caderno do guia, eu falei, é isso que eu quero para mim. E eu lembro, né, que depois eu fui me aprofundando mais, pesquisando mais, eu assisti entrevista, né? Então, a questão dessa investigação, né? A mesma questão da confiança, ela queria muito um determinado trabalho, ela já tinha sido aprovada em outros 2, mas ela decidiu, né, era final de ano, não trabalhar, não tirar férias, para realmente poder tentar essa terceira, né? Então, muitas vezes, quando a gente olha algumas realizações, né, às vezes a gente tende a se depreciar e falar, eu não tenho condições, eu não sou tão bom assim, mas quando a gente olha por detrás, né, tem aí comportamentos que podem nos ajudar. É lógico que parece muito fácil falar, né? Então, se fosse fácil, eu já teria feito. Por isso, nós não estamos prontos, né? A importância desse autocuidado, de buscas de espaços que nos permitam fortalecer essas musculaturas, né? Então, isso faz bastante diferença no profissional hoje, né? Ele reconhecer e buscar esses espaços de autodesenvolvimento. Né? Bom, aqui
eu falo um pouquinho do painel, eu acho que eu não preciso entrar muito em detalhes, mas à medida que ela realizou o painel, realmente o recurso preocupação se mostrou em destaque, né? O recurso controle ficou principalmente aqui em desenvolver bem, né? Mas aí a gente traz o aspecto do significado para cada um, né? Para mim é algo muito bem desenvolvido, mas ela, ao ler a habilidade, ela entende que não é bem assim, né? E não tem problema, são as várias perspectivas que a gente olhou esse recurso, de diversas formas, né? E aí ela traz os recursos aqui mais voltados à curiosidade, né? Acredito que tenha um com relação a desenvolver mais ou menos. Okay? Acho que pelo tempo, eu não vou me detalhar muito, tá? Eu acho que a gente pôde representar bem, né? Esses recursos. Uma coisa interessante, né, que a confiança, porque o painel eu apliquei como, né, ela alocava e ela me dava exemplos. E aí, na confiança, eu percebi uma menor intensidade desses exemplos, e talvez faça sentido, por ela não ter experienciado ainda muito situações desafiadoras, de necessidades de resolução de problemas mais complexos, que geralmente se apresentam no mundo do trabalho. Lógico que ela aplicou, né, nas provas, em prestar iniciação científica, né, em fazer um projeto de pesquisa, mas ele tem complexidades diferentes, tá? O interessante do PAC foi conhecer justamente esses significados e as habilidades que ela deseja desenvolver mais, né? Procurar por oportunidades de crescimento profissional, explorar o ambiente ao meu redor, né? Então, como ela é muito focada, então a oportunidade de ampliar e aprender novas habilidades, né? Lógico, muito em função, né, dela ter dado muito foco a essa formação, né? E dentro de uma área específica, e talvez agora, como recém-formada, podendo olhar para outras possibilidades. Isso nos mostra a importância de estarmos atentos, né, de que qual recurso ele precisa, de fato, ser mais empreendido em determinado momento, né? Então, no novo emprego, né, os recursos da confiança são fundamentais, né? Num desenvolvimento contínuo, a curiosidade ela é muito importante. Tá? Bom, aqui, só para mostrar para vocês um pouquinho como foi feito o painel. Então, na verdade, as frases, os itens foram colocados em cartões e distribuídos aí numa folha A3, né? E foi muito simples aí imprimir na papelaria. A gente tem aqui ao finalzinho as referências, né? Que teve como inspiração aí, como base a escala. E como que ela fez, ela preencheu esse painel, ao final ela falou, pronto, eu acho que é isso, houve uma explanação desses itens e resposta a perguntas específicas, tá? E aqui, então, os itens que a gente já falou, de maior desenvolvimento. Aqui tem alguns exemplos, né, de depoimentos desses recursos, com relação à curiosidade. Acho que é importante destacar, no sentido de realmente eu avaliar as possibilidades. Às vezes ficam as coisas que não são muito claras, de ir fundo, de investigar, de avaliar e ver como tornar aquilo o mais claro possível. Pensando no exemplo concreto, né, eu acho que quando eu tive dúvidas em relação ao processo seletivo, que eu ia prestar ou não, eu fui atrás de uma pessoa, isso me deu uma segurança maior. Olha, talvez seja possível. Então, pesquisar, ter a informação te faz confirmar. Sempre conversei com professores que davam aula nessa área que eu trabalho para entender como era. Conversei com as pessoas que estavam trabalhando lá na época também, né? Então, isso a ajudou a se sentir mais segura, inclusive em direcionar os esforços, tá? Aqui tem, né, outros exemplos também, e é o interessante, né, o que é o significado para o outro, né? Então, muito da habilidade, né, do item, como está escrito, solucionar problemas, né? Ela trouxe, olha, eu acho que ter um espaço, né, de estar extremamente bem desenvolvida é importante, né? Porque eu aprendo muito com as pessoas, né? Eu não queria ser uma pessoa que soubesse sobre tudo.
mas ela traz sim que eu gostaria de, pelo menos, desenvolver muito bem, solucionar problemas. Provavelmente porque ela estava diante de novos desafios no contexto de trabalho, que é diferente, de certa forma, dos desafios da área acadêmica. Talvez esse foco de olhar as coisas, né, com um foco de solucionar, de buscar uma solução, porque eu acho que eu tenho muito receio também dessa questão, porque eu sei que os problemas, muitas vezes, não se referem só a mim, tem outras pessoas envolvidas, né, e por mais que eu veja um caminho para solucionar, eu não gosto de impor, eu gosto de construir junto. Então, ela começa a se haver, né, com essa complexidade maior. Bom, gente, aqui eu vou passar bem rapidinho, né, que é um pouquinho uma ideia com relação a essa abordagem que foi feita nos encontros 2 e 3, com relação a esses aspectos e contextos da vida em determinados momentos da vida, tá? E aí, a partir disso, acho que é possível ver, sim, né, a importância dos pais e das pessoas aí significativas no desenvolvimento desses recursos, né? Na infância, através dos modelos, dos delineamentos que os pais deram, né? Acho que tem um destaque importante aqui, né, dos pais como rede de apoio, né, trabalhando bastante esse recurso do controle e autoconfiança. Então, o pai sempre dizendo muito, não, você já tem, né, é preciso que você tente, né, então essas palavras afirmativas também vão fortalecendo. E aí cabe, né, para que a gente possa ser assim também nas nossas relações, né. Aqui, as pessoas consideradas significativas também foram extremamente importantes aqui durante o ensino superior, o curso superior, né, como recém-formada, o quanto elas contribuíram para o desenvolvimento dessas competências, a educação formal, né? Aqui ela traz a questão, durante o curso superior, as monitorias, o IC, o estágio, os grupos de trabalho, né? Como espaços de reflexão, as amigas, os modelos, as próprias dificuldades, né? Demonstraram ser importantes para o desenvolvimento dos hacks, os desafios, as conquistas, né? E aí, então, a gente tem com mais intensidade a educação formal estimulando, né, e fortalecendo aí os hacks. A questão dos hábitos, e aí é interessante pensar que no ingresso do curso superior, né, muito de hábitos que não sejam estudos e questões de trabalho, eles não quase aconteceram com esta participante de pesquisa. E aí, eu também não tenho essa frente como fonte de desenvolvimento. Fica aí as oportunidades, tá? Experiência ou episódios marcantes, o quanto eles também contribuíram, as experiências de trabalho de estágio, né? Então, contribuíram, foi possível observar que contribuíram no desenvolvimento de todos os hacks. Então, olha o fator psicossocial que se retroalimenta, né? Que se desenvolve no meio. Por outro lado, isso que permitiu com que eu desenvolvesse mais esse recurso, ao atuar no meio, eu também transformo esse meio a partir desse meu recurso, né? Então, ele é mesmo um processo aí de construção mútua. Então, a experiência de trabalho de estágio contribuiu para que ela desenvolvesse o hack, né? Mais habilidades, enfrentar desafios, ao mesmo tempo ficando mais forte com relação a isso, né? Eu também consigo evidenciar esses recursos na construção da minha carreira, tá? As características pessoais, né? Demonstraram estar aí em consonância aí com o hack, como ela acredita que ela se vê e que as pessoas a veem. E eu acho que, né, fechando aqui, foi possível olhar um pouquinho essa questão da evolução do hack, tanto com relação ao quanto eu vou usando essa competência, né, em vários momentos, e ela vai ficando cada vez mais desenvolvida, o quanto talvez ela vai se transformando, né, aquilo que eu usava de estratégia durante o curso superior, eu tenho que reavaliar, né, e definir outras estratégias como recém-formada, e que então os hacks se mostraram fundamentais para o desfecho atual de carreira, né, configurando em sua maioria como a participante construiu a sua carreira, corroborando aí para a teoria.
Aqui é um pouquinho do que eu trouxe, do que se destacou nos dados, né, essa função reguladora dos recursos. Então, há muitas pesquisas, né, trazendo a correlação, né, entre o desenvolvimento dos recursos e a satisfação com o curso, né, o meu entendimento, né, do quanto eu estou satisfeita depende do quanto também eu tenho esses recursos mais bem desenvolvidos, porque aí eu exploro, eu vou ter mais consciência de mim, do contexto, né, eu vou intencionar atitudes de planejamento, né, então, o quanto também esses hacks têm uma relação aí importante. É possível ver também o que a teoria traz de correlação dos hacks com os conceitos de autoeficácia, de autoconceito e de agency, que é o capital aí humano e capital psicológico. Os hacks também como estratégias para lidar com maxi-ciclo e mini-ciclos de carreira, né? E o desenvolvimento ao longo da vida. Acho que teve pontos aqui que ficaram em abertos, aqui na discussão, numa pesquisa a gente se permite mais, né? E aí, então, acho que se destacam a importância da rede de apoio, realmente a valorização e reconhecimento nas relações que ela foi obtendo no decorrer da vida, né? O quanto essas pessoas se colocarem desta forma, valorizando e reconhecendo, provavelmente contribuíram para esse controle e confiança, né? A conversa consigo mesma, né, de uma forma expositiva e estruturante, buscando se regular, né, peraí, vamos pensar, né, qual o melhor caminho, né, e a competência a foco, né, ela também foi bastante presente, mas não foi aqui um alvo de pesquisa. E aí eu queria fechar com a fala, né, da participante, e para mim está sendo muito importante, é muito rico participar dessa pesquisa, porque é algo que, às vezes, para mim, está tão naturalizado que eu não paro para pensar onde isso começou, como foi a concepção disso, e quando a gente conversa sobre isso, a gente entende melhor e entender que realmente foi uma construção, né? Foi algo que eu fui agregando desde a minha infância, passando pela adolescência, na fase adulta, e eu pude aprimorar na faculdade, que contribuiu para a pessoa que eu sou hoje. Então, acho que aqui a gente fecha um pouquinho a minha fala. Super estourei no tempo, né? Peço mil desculpas. Imagina, Paula, foi muito interessante. Eu toda hora falava, vou fazer uma pergunta, mas deixa para o momento da pergunta, né? E acho que agora a Marilda já colocou, a gente já tem uma pergunta aqui que a Anelisa fez, né? E eu acho que outras pessoas, né? A gente tem essa possibilidade de abrir o microfone, se alguém quiser fazer outro tipo de questionamento, né? E falar. Queria primeiro agradecer, dizendo a gente que trabalha com isso fica aqui encantada, querendo fazer montes de perguntas, né? E eu falo, não, esse não é o momento, esse é a cabeça de aluno, não de quem faz orientação. É difícil para a gente. A Ana Elisa escreveu aqui no chat para a gente que ela gostou muito, achou muito interessante o seu trabalho, e que ela gostaria de saber se você tem algumas dicas se ela precisar desenvolver algum desses recursos, né? Então, ela não disse, Ana, se você quiser abrir o seu microfone, quiser falar mais, mas foi isso que ela já nos escreveu. Desculpa, o nome? Anelisa. Anelisa, obrigada pela pergunta. Anelisa, o que eu acho muito interessante, né, deles terem construído a escala, é que ela acaba sendo um roteiro para a gente, né, de comportamentos mesmo, que talvez a gente possa realizar, né. Quando esses comportamentos não saem naturalmente, a gente precisa mesmo parar um pouco e falar, bom, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou explorar oportunidades? E aí a gente precisa de fato, né, eu gosto muito da palavra papel de pão. Pegar um papel de pão, uma folha assim, sulfite, né, e colocar lá, bom, como que eu exploro oportunidades? Bom, eu vou entrar neste site, né? Eu vou conversar com estas pessoas. E por que é importante escrever? Porque senão, no dia a dia, a gente se perde. E aí a gente vai deixando de fazer. E depois, quando a gente faz, a gente fala, nossa, se eu tivesse feito antes, isso teria impactado tanto
a minha trajetória, né? Ou eu já teria me mobilizado. Então, uma das coisas que a participante de pesquisa trouxe é a importância de pensar a carreira durante o curso superior, né? Porque ela se deparou também com colegas que no último ano, né, começaram a se mobilizar, ou assim que se formaram, né? Bom, deixa eu ver quando eu me formar, agora está muito, né, sobrecarregado, enfim, né? E aí também você tem, né, as dores dessas escolhas. Então, é possível, né? A questão é que muitas vezes a gente utiliza essas competências, né, do planejamento, da disciplina, para coisas mais técnicas, né? Passar numa prova, enfim. Mas, assim, isso tem que ser aplicado para desenvolver comportamentos que vão me levar também a esses objetivos. E a gente começa a falar, né, na importância das competências, não só técnicas, mas comportamentais, né, para que a gente possa fazer a construção dessa carreira. Então, acho que as habilidades é um caminho, eu acho que vou procurar espaços de autodesenvolvimento, né? A própria, muitas vezes, né, espaços de orientação de carreira, né? Orientação de carreira não é só para escolha, né? A participação desse webinar é totalmente desenvolver a competência, porque a informação, o conhecimento molda também o meu comportamento. Eu vou passar a fazer escolhas a partir de uma informação que eu obtive. Olha, deixa eu ficar mais atento, né? Esse período da tarde aqui que eu costumava, né, me distrair com tal coisa, eu vou usar 2 horas para fazer uma coisa que eu acho que, na verdade, eu estava perdendo tempo, mas eu vou fazer isso, né? Então, é muito importante mesmo a organização para ser intencional nesses comportamentos. Eu acho que essa seria a principal dica, talvez. Acho que é muito legal a sua fala, né? A gente, como uma área de orientação de carreira, faz, né? Eu brinco com os alunos, né? Nós temos 20 mil alunos, 36 aqui participantes, né? Então, assim, a gente sabe que tem aula, tem disciplina, mas quando eu intencionalmente escolho participar de uma disciplina ou participar de uma atividade que pode me permitir isso, né? Isso já é um grande passo, mas não pode também deixar ao acaso, né? Então, essa intencionalidade tem que ser acompanhada, tem que ser planejada, tem que ser interessante. Marilda, você que está fazendo pergunta, abre o microfone e faz, Marilda. Adriane, posso fazer um comentário? Lógico, A pessoa trouxe lógico. aqui, né? Que eu acho que é super importante como fica a questão dos fatores externos com relação à adaptabilidade. Talvez eu não li a frase toda, mas algo que eu não tenha tanto controle. Gente, é justamente aí, e é por causa disso, né, que houve esse amadurecimento do conceito de adaptabilidade. Por quê? Considerando que eu não tenho controle, eu tenho controle com relação às minhas competências, ao que eu decido fazer, né? E é a partir dessa aplicação dessas competências no dia a dia que eu vou tomando as decisões e vou tendo mais recursos e repertório para lidar com esse contexto que não é controlável, né? Então, ele vai sendo, de certa forma, um fator protetivo também. E, fundamentalmente, o que, gente? Os líderes das grandes empresas estão sendo treinados para não cuidar da carreira de vocês. Né? Eles estão sendo treinados para ser facilitadores, mas esta condução, esta consciência de si, essa autorreflexão, né, que o Life Design chama como reflexividade, ela tem que começar a fazer parte, né, de ser, né, porque é justamente isso, né, ajudar as teorias de carreira, elas chamam atenção para essa construção de mim como indivíduo e da construção da minha vida, para que eu tome as decisões e assuma, de certa forma, mais o controle. É lógico que importantíssimo. São teorias que consideram o contexto. Então, sim, muitas das decisões, muito do repertório, a velocidade como eu vou desenvolver, ela vai estar totalmente ligada a este contexto, aos valores, às crenças, né? Então, sim, o contexto, ele influencia, mas eu também influencio esse contexto.
Então, provavelmente, a forma de, talvez, apresentar uma competência e alguns exemplos pode ser diferente de alguém que vive um outro contexto diferente de mim, né? Mas isso não impede que eu busque os meus caminhos dentro dessa competência. Muito legal. Chegou uma pergunta aqui da Lucirene, que ela, como equilibrar um recurso que temos em excesso? Ela não falou qual em específico, mas estou lembrando daquela planilha que você projetou. Eu acho que realmente tem alguns, então, a questão da preocupação, né, e mesmo da confiança. Eu sempre dou um exemplo da confiança, Paulo, de alguns selecionadores que me procuraram, né, e só para exemplificar uma coisa de excesso, né. Aqui na Unicamp a gente tem uma cultura de empresas júniores. E aí um dos selecionadores me ligou, pegou o telefone, ele estava muito bravo e falou assim: Adriana, você fala para os seus alunos daí que eles não têm experiência gerencial, que gerenciar a empresa júnior não é experiência gerencial. E eu fiquei meio descontornada, né, o dia que ele me falou isso, né, mas aí a gente vai percebendo, né, então assim, quando eu estou falando do excesso, possivelmente foi a forma que a pessoa se colocou na entrevista, né? E não foi só a questão. Então, assim, a questão da confiança foi demais confiante para aquele processo seletivo, né? Então, eu só estou dando esse exemplo para dizer, olha, Luciene, é exatamente isso, tem um tom, mas como que a gente faz para que a gente possa equilibrar isso? Eu acho que a primeira coisa é querer se observar, querer observar o meio, querer observar o impacto que eu estou causando no meio, né? Eu acho que é uma premissa, talvez, de vida, né? A observação. Agora, como que eu treino essa observação, né? Eu, por exemplo, eu faço terapia há 12 anos, porque, assim, para mim é um processo meu de autodesenvolvimento e autoconhecimento, né? Mas por ser psicóloga, por gostar demais da prática, mas assim, tem outros espaços, né? Os espaços de grupo, eles são dicas de como eu estou funcionando com relação a essa competência, os feedbacks, né? E se a gente pudesse de verdade pedir um feedback, né? E ouvir, então, os feedbacks, os espaços de grupo, algumas tentativas que a gente faz e a gente começa a perceber que, assim, não deu o resultado que a gente queria, o outro trouxe uma questão, assim, oposta ao que eu estou pensando. Será que é o outro mesmo? Será que sou eu, né? Será que eu estou insistindo demais? A Adriane falou uma palavra fantástica, a forma. Olhar muito para a forma como eu faço isso, para a intensidade como eu faço isso. Então, assim, a intenção, ela pode ser fantástica, né? É uma iniciativa, é uma nova proposta de projeto, é uma contribuição, é uma conversa de carreira onde eu mostre os meus desejos de carreira, como a empresa pode me ajudar nisso, mas, assim, dependendo de como eu faço, eu posso não ser ouvido, eu não posso estabelecer um espaço de diálogo, de construção conjunta, né? Então, às vezes, fazendo como uma única possibilidade, né, com uma certa imposição, ou às vezes bypassando a sua liderança, né? Então, vocês vão com ferramentas diferenciadas para o mercado e lidam muitas vezes com contextos, né, que não estão acompanhando com tanta intensidade as tecnologias. Como é que eu faço esse processo de mudança? Eu contribuo com essa mudança? A força não vai acontecer. Então, aí a gente entra em algumas expressões que vocês têm ouvido, soft skills, né? Que são essas experiências essas competências mais relacionais, né? Não que eu não tenha que me expor e, às vezes, arriscar, mas, assim, ir balizando isso. Isso é importante, gente, porque, às vezes, vocês podem perder oportunidades ou haver um rótulo, né, desnecessário. Legal. Eu acho que essa experiência é muito importante a gente. Esse é o papel do Saiba Mais, né? Dizendo, olha, ter adaptabilidade de carreira é importante, mas como eu faço isso?
né? Não é uma receita de bolo que a gente fala assim, ó, hoje acorde, faça isso, faça isso, faça isso. Isso é uma competência que a gente vai desenvolvendo. Mas tem coisas que a gente pode fazer, e que a Paula foi apontando ao longo da fala dela, que nos ajudam a ter mais. E também, quando eu tenho demais, eu controlo. Né? Então, essa possibilidade de ser agente, de intencionalmente mudar algum rumo da minha trajetória, de alguma coisa, eu acho muito importante, Luciene. Então, assim, se você já conseguiu identificar que você tem excesso, já é um ótimo caminho para que você consiga identificar outros recursos, né? E aqui eu estou falando para a Lucilene, mas posso falar para todos. Aí vem o nosso papel como orientadoras, né? Então, às vezes, eu preciso de uma ajuda muito pontual, né? Me ajude com essa questão, né? Então, agenda lá um horário com a gente e a gente faz isso, assim, olhando para a sua situação, porque talvez sozinha, naquele momento, eu não estou conseguindo sozinha. Mas pode ser que muita gente vai sair da palestra aqui já com muita coisa na cabeça, sabendo o que pode fazer, por onde começar, né? Eu sempre falo, a questão que eu sempre observo muito nos estudantes é a intensidade de tudo, né? Então, às vezes, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo e eu acabo fazendo nada, né? Então, assim, a questão da curiosidade, de buscar informação, né? E de ter essa adaptabilidade é muito mais, porque às vezes eu venho com projetos tão fixos que eu não me permito questionar sobre esses projetos, né? E aqui na Unicamp a gente tem muito isso. Eu queria tanto esse curso, tanto, sonhei tanto com isso, e agora, aí fica, não, e agora eu tenho que terminar esse curso, e agora eu tenho que trabalhar nesse curso, e agora, né? Então, a questão da adaptabilidade é exatamente isso, é nem dizer era só aquele, e nem dizer vá para outro. Dizer o que eu estou pensando, do que eu estou vivendo nesse momento, porque que eu estou me transformando. Né, Paulo? Então, acho que só para dar esse recado para a Luciene e outras pessoas, se alguém quiser, é só nos escrever, vou pôr aqui o e-mail para quem precisar, e intencionalmente a gente tem esse suporte, né, para que a gente possa, ao longo da trajetória de carreira de vocês, que passa por um bom momento da formação universitária. Acho que a questão, né, da mentoria, do coaching, do viver experiências, vou participar de um grupo, eu vou ficar, eu vou me segurar um pouquinho para ouvir esse movimento do grupo, para eu ir me colocando aos poucos, né? Mas eu preciso estar em contextos que puxem o desenvolvimento dessa habilidade. Então, não é evitar experiências, né? Porque eu tenho dificuldade, é o contrário, né? Muitas vezes é me colocar numa experiência para que eu possa ir experienciando, né? Muito legal. Marilda voltou, a Marilda estava aqui. Eu falei, ela está mandando perguntas. Eu não queria furar a fila, Adri, por isso. Pessoal, falei demais, olha, né, Marilda? A gente colocou aqui no chat para vocês um link para vocês participarem aí, respondendo algumas perguntas, para a gente poder pensar na organização das próximas atividades. E, Paula, não sei se você acabou respondendo de alguma forma durante sua apresentação, mas pensando nesses 4 hacks, né? Olha, eu aprendi, tá? Recurso, adaptabilidade de carreira, preocupação, controle, curiosidade, confiança. Algum deles é mais relevante, é mais impactante, é mais importante ou não? Eles teriam assim o mesmo nível de impacto? Tem algum dado sobre isso? Marilda, tem muitas pesquisas, muitas não, assim, tem pesquisas que vão mostrar essas correlações, né? Eu realmente não tenho esses dados aqui, mas talvez a curiosidade, né, e a preocupação, né, eu acho que elas são, nesse momento, né, do curso superior, e essa confiança também, não sei, né, é porque eu me baseio muito no estudo de caso, né, mas eu acho que a curiosidade, ela é, de fato, muito importante.
O controle, ele traz muito essa autoconfiança em tomar decisões, né? Mas olha que interessante, eu preciso explorar a mim e ao contexto para que eu possa estar mais seguro nas decisões. Então, o quanto um recurso impacta no outro, né? Eu também vou me sentir com mais repertório para planejar se eu também exploro mais a mim mesmo e o contexto, né? E a confiança, muitas vezes, eu acabo puxando de mim e às vezes até me forçando a alguma experiência, porque lá, na hora que eu atuei na preocupação, no sentido de planejar, ver o que eu quero, ele me mostrou que tem algo que eu preciso desenvolver, uma habilidade, né? A gente fala tanto aí das habilidades, né, voltadas à tecnologia, às mídias. Então, eu acho que eles se interrelacionam, mas acho que a curiosidade e a preocupação, para mim, elas são, assim, fatores de destaque no momento que eu já ingressei no curso superior e estou passando por eles, né? Talvez a confiança mais relacionada, né, aos desafios das disciplinas, acho que seria um pouquinho isso. Muito legal, assim, colocar isso para o nosso contexto, né, Marilda? Que eu acho que a gente aqui tem esse desafio, né, de levar essa informação, né, e como traduzir, né? Às vezes a gente ver esse percurso universitário de decisões já muito bem qualificadas, né? O processo foi muito bem cuidado, mas aí chega aqui na universidade, parece, já fiz tudo que eu tinha que fazer. E aí deixa para o último semestre para começar a pensar, né? E outras pessoas que fazem muitas experiências, mas também não conseguem pegar essa experiência do curso, né? Então, esse envolvimento com o curso, porque eu falo, a Unicamp é um pouco sedutora nesse sentido, né? Porque tem tanta coisa acontecendo aqui, e uma delas é o curso, né? Então, então a gente tem que, como que equilibrar essas diferentes, né? Quais são os meus interesses, por onde eu vou, e isso é uma descoberta também ao longo da trajetória universitária, muito interessante. Queria agradecer muito, Paula, foi muito gostoso esse momento de partilhar, de ouvir a sua pesquisa. Imagino que as pessoas que estavam aqui, eu fui começando assim, fazer esse movimento, né? E se no estudo de caso dela identificou isso, como seria no meu caso, né? Eu fiquei aqui, eu tentando fazer uma minha matrizinha, aqui, né? Então, acho que fica como dica para todo mundo, né, dizendo que possivelmente a gente vai ter outros momentos que nós vamos usar esse conceito, né, Marilda, outras oficinas, e vai nos inspirou, inspirou bastante também. Só parabéns aqui, Obrigada. Muitos elogios pela sua fala aqui no chat, obrigada, pessoal. Queria agradecer muito a sua participação. Obrigada imensamente pela oportunidade. Foi muito bom, muito gostoso estar aqui com vocês. Obrigada, Adriane. Obrigada, Marilda. Obrigada eu, Paula. Obrigada, pessoal. Até a próxima. E não esqueçam, tem avaliação para a gente poder planejar outras atividades. A intenção agora aqui é que a gente possa ter outras atividades, né? Fran colocou aí, respondam para que a gente possa planejar e contribuir ainda mais com a formação de vocês. Tá bom? Estamos aqui à disposição. Bom almoço para todo mundo. Tchau, gente. Tchau, até mais. Tchauzinho.